Nani, aí você arrumou mais 2 adeptas do yoga aí? Pode ligar. Pois é, que bacana, né? Você vê que hoje o mercado está só se expandindo, né? Ai, deixa eu só conferir aqui. Mas às vezes até brinquei ali com a Brenda. Bom dia. Bom dia. Eu brinquei com a Brenda essa questão dela falar, eu também sou meio estressada. A criançada também tem se estressado muito, né? Com certeza. Eu tive uma experiência esse ano de 2006. Eu não trabalhava com criança e comecei um trabalho a partir do mês de junho e obtive resultados fantásticos através do trabalho de respiração. As mães já notaram diferença nos filhos, no sono. O comportamento das crianças já mudaram. Então, é um trabalho novo, inclusive com crianças. Eu não queria expandir esse espaço por questão de tempo, mas a gratificação foi muito grande em relação ao trabalho infantil. Eu comecei com criança de 6 a 7 anos e tive um bom resultado. Interessante, gente, porque às vezes essa questão do estresse é uma coisa que a gente ouve no dia a dia, a gente ouve, é o mal do século, é isso e tal. Então, acho que a gente tem que aprender a conviver e a trabalhar isso desde a criançada mesmo, né? Exatamente, porque na verdade o estresse ele não vai deixar de existir. O que nós temos que aprender é aprender a lidar com o estresse. O que acontece hoje com a criança de 7 anos, além dela frequentar a escola, geralmente ela tem essa atividade extra-sala. Então nós acabamos cobrando muito as nossas crianças já na infância. Além de estar o computador aí, que é um grande aliado do ajudante, estresse, mas ao mesmo tempo a criança acaba ficando ansiosa de frente a um computador. E a yoga, ela nada mais é do que um grande companheiro para ajudar a combater o estresse já na infância. Temos casos até de criança com problema de depressão na infância. Não veio nenhum caso até mim, mas os casos que vieram até mim com crianças ansiosas com grande resultado. Questão de 2 meses. A vantagem do trabalho da criança que o resultado é muito mais rápido que o adulto. Porque a criança, eu brinco que ela não paga CPMF. Ela não tem conta em banco. Então ela desprende muito mais fácil. A própria repressão dos pais faz com que a criança fique ansiosa. Inconsciente, o pai transfere para o filho. É verdade. Então a gente acaba podendo trabalhar já na infância. Agora, você acha que se a criança trabalhada nesse período da infância, adolescência, ele vai ser um adulto menos estressado ou ele vai ter que trabalhar a vida toda para controlar esse estresse? Depende muito da carga do estresse, de que rotina que esse ser vai ter, entendeu? Provavelmente, ele vai ser uma criança, ele vai ser um adolescente mais equilibrado. É óbvio que ele vai ser, tá? Agora, vai depender se ele fizer eu digo o seguinte, a criança que aprendeu a respiração correta, eu acredito que ela leve para o resto da vida. Então, a tendência dele ser uma criança ansiosa e ter uma depressão, eu digo que ele está descartado, entendeu? Agora, dizer que ele vai ser um adulto calmo é difícil, porque vai depender da trajetória desse adolescente. A probabilidade dele ser um ser humano mais calmo é óbvio que é muito maior. Porque se ele já tem uma infância, ele já tem uma adolescência, mas ele vai aprender a ser uma pessoa mais equilibrada. Com certeza. Eu digo que esse privilégio tinha que ser de todos, né? Se nós tivéssemos descoberto a yoga na infância, seríamos mais equilibrados hoje. Você descobriu a yoga há quantos anos? Vai para 5 anos. Descobriu por acaso ou você buscava um equilíbrio maior também? Não, foi através da doença, através de depressão. E aí você chegou à yoga? Eu cheguei com a yoga. Quer dizer, então você sabe bem o que você está falando quando você fala que a yoga pode ajudar muito em cima a trabalhar o estresse ou a trabalhar a depressão. Eu digo que eu sou hoje uma profissional de carteirinha, porque eu consigo hoje trabalhar com uma pessoa ansiosa e com depressão, pelo fato de eu ter vivido aquela cena. Eu não só li nos livros, mas como eu vivenciei. E eu obtive a cura da depressão através da yoga. Então eu falo com a yoga de boca cheia, de carteirinha, e garanto que a pessoa que realmente pegar como cura, como tratamento, como benefício, com certeza é resultado fantástico, como eu já tenho obtido muitos aqui. A yoga, ela é considerada o quê? Uma doutrina, como que eu caracterizo a yoga? A yoga é uma ciência. Uma ciência. É uma ciência. No caso, eu trabalho em Sinop na linha da Hatha Yoga, que é uma linha que trabalha realmente a ciência da yoga, tá? Nós não trabalhamos com misticismo, não misturamos religião, é realmente a ciência. Nós trabalhamos muito em cima do sistema endócrino. Certo. Tá? Porque o que desequilibra o ser humano são as glândulas. E eu trabalho em cima das glândulas.
Tá? Então, não, eu tô perguntando isso, Adriano, porque as pessoas falam, eu já ouvi falar que isso é não sei o quê. Eu não vou nem experimentar. Quer dizer, na verdade, existem diferentes tipos também de yoga ou não? Você falou que você trabalha com a Hatha Yoga, é isso? Exato. Na verdade, a Hatha Yoga foi a primeira yoga trazida para o Brasil. Ela foi a primeira fundada no mundo. Só que depois dela foram surgindo ramificações diferenciadas. Certo. Então, existe N profissionais de yoga. Então, na verdade, nós temos que ter uma postura séria na hora de buscar o profissional. Que realmente existe divergências no profissionalismo, entendeu? Certo. Então, é uma coisa assim, muito séria. Você está trabalhando com seres humanos, com mudanças de comportamento. É uma coisa muito séria. Então, realmente, a gente tem que ter um grande cuidado na busca do profissional. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente começa a praticar o yoga, você já começa com aqueles movimentos malucos que a gente vê, por exemplo, em fotos, toda virada para cima, segurando com uma mãozinha só, aquela loucura toda, ou é um processo gradativo? É um processo gradativo. Primeira coisa, na yoga, antes de qualquer coisa, é o trabalho da respiração. Então, antes de nós aprendermos os alongamentos, as acrobacias, no caso, como você disse, nós primeiro temos que aprender a respirar. Tá? Porque a base da yoga é a respiração. Através da respiração, nós curamos N doenças, até sem fazer o exercício físico. Você pode pegar um paciente enfermo, acamado, e ele estar praticando yoga, deitado. Adriana, nós falamos que nós íamos falar sobre yoga e começar a falar sobre a respiração. Correto. Por que você fala que a respiração para quem faz yoga é diferente da nossa respiração normal? Na verdade, ela não é diferente. Na verdade, é a respiração que nós nascemos respirando. O bebezinho respira abdominal. E quando que a gente perde isso? Com o próprio estresse. Quando você reprime um filho, quando você leva um susto, a primeira coisa que você faz, estático. Você retém, você trava a respiração. A cada travamento, você leva um trauma emocional. Por isso que existem as técnicas de hoje na psicologia, através da técnica de respiração. Você cura os traumas do passado através da respiração. Caracas, olha, quer dizer, então cada vez que a gente dá como diz a Brenda antes, minha mãe já logo grita, se estressa. Exato. Você está retraindo a pessoa. Um susto que você leva, vamos pôr um susto. Parei automaticamente a respiração, tá? Então, a preocupação e a correria do dia a dia faz com que você vá encurtando a respiração. Nós nascemos, se você observar um bebezinho, ele respira no abdômen. Eu vou fazer aqui para a pessoal de casa estar observando, ó. Ó minha mão embaixo. Lá embaixo. Certo. Tá? Essa é a respiração do bebê. Na verdade, nós nascemos respirando abdominal. E com a preocupação, com o estresse, nós vamos encurtando. Aí nós passamos a respirar torácica, que a gente diz, aqui em cima. Você pega uma pessoa estressada, nervosa. É isso aqui, é verdade. E às vezes assim, inspira pelo nariz ainda faz assim. Erradésimo. Tá? Nunca fazer essa sopradona pela boca. A inspiração, ela inspira e expira pelo nariz. Nunca soltar o ar pela boca, tá? Então, o que é a yoga? A yoga, ela vai te reeducar a respiração que você nasceu respirando. Então, às vezes as pessoas dizem a respiração da yoga. Eu digo hoje, não. A respiração que nós nascemos respirando. Então, eu coloquei aqui a respiração que tem que ser no baixo abdômen e vou ensinar a técnica que eu ensino na clínica para as minhas alunas e que você em casa vai poder estar fazendo. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que eu consigo me reeducar, reaprender essa respiração, então? Eu digo que dependendo do nível do estresse, no meu caso, eu cito sempre o meu exemplo. Eu que tive grau de depressão, grau altíssimo, foram 3 anos com remédios tarja preta, tratamento psiquiátrico. Eu demorei 3 meses para aprender a respirar naturalmente. Certo. Tá? Porque o você tem que pensar que você está respirando. Exato. Eu fazia o quê? Eu vou até dar as dicas. Eu punha lembretezinho na geladeira, no fogão, no armarinho do banheiro. Porque em cada ambiente da casa que eu passava, respiração. Eu me pegava respirando aqui. Então, é difícil? Mas assim, existe muita força de vontade. Então, se a pessoa pegar por capricho, ela reabilita rapidão. Vai depender da pessoa realmente e do nível de estresse que ela se encontra. Tá? Essa respiração, ela cura insônia imediatamente. Tá? Problemas de pressão alta é curado através de técnicas de respiração. Então, assim, às vezes a pessoa fala que yoga é só para relaxar e tirar o estresse. Existe curas de doença através da respiração. Tá? A yoga, ela ajuda na osteoporose, em depressão, ansiedade, insônia. Enfim, se eu for falar aqui, vai dar uma infinidade de tratamento que existe curas. Gente, eu até comentei essa semana, nós até brincamos que essa semana foi a Semana da Saúde aqui no nosso programa.
porque a gente falou sobre pilates, a gente falou sobre shiatsu, a gente está falando com você sobre yoga, a gente falou muito sobre saúde essa semana. E essa é uma consciência que a gente tem que ter. Esquecer um pouco do famoso remédio, correr na farmácia para qualquer dorzinha de dedo, né? Para não falar dor de cabeça. E buscar se conhecer, se autoconhecer realmente para buscar a solução desses problemas, né? Com certeza. Deixa eu só ver. A Brenda, tá pronto o nosso lanche, Brenda? Já tô indo aí, tá bom? É rapidinho. E a respiração aqui, como é que eu me educo, então? Tá, ok. Eu tô aqui com a minha aluna e irmã Liliane, ela vai deitar e eu vou mostrar pro colega de casa. Isso aqui eu mando fazer porque eu uso na clínica, mas a pessoa em casa, ela pode estar usando 1 quilo de sal ou 1 quilo de feijão. Na verdade, é um peso de 1 quilo. De 1 quilo. Tá? E ela vai colocar bem na altura do umbigo, tá? Ela pode fechar os olhos e agora ela vai se concentrar e vai erguer o peso com a respiração. Preste atenção no movimento abdominal dela. Sempre pelo nariz. Sempre pelo nariz. Inspira e expira pelo nariz. A parte torácica não pode levantar. Aquela pessoa que for tentar fazer em casa e levantar um pouquinho o tórax, não se preocupe. Com a prática, você vai conseguir oxigenação. Por que a pessoa que diz que quem pratica yoga nunca vai ter um derrame cerebral? Tá? Porque o que acontece? A pessoa ela sempre passa o dia todo em pé com os órgãos internos pendurados. Correto? Quando ela vai se deitar, ela coloca um travesseiro embaixo da cabeça. Fala, eu vou me descansar. Na verdade, ela não descansou. O que acontece? Ela, com o travesseiro, ela inibe a circulação sanguínea no cérebro. Tá? Então, toda pessoa, na verdade, era dormir sem travesseiro. Mas tudo bem, não há necessidade de tirar o travesseiro. Eu até hoje não tirei o meu. Mas você criar o hábito na hora de deitar, você ficar com o corpo ereto, com as mãos relaxadas. Para quê? Para o ar entrar pela narina, passando pelo cérebro, chegando até o diafragma e retornando o processo pela narina. Quando você utiliza o travesseiro, você interrompe a respiração, interrompe a corrente sanguínea na região cerebral. Por isso que diz que quem pratica yoga nunca vai ter um derrame cerebral. E eu digo que faz essa oxigenação perfeita. Corretamente. E o que acontece? Às vezes, muitas das vezes, as pessoas só aprendem a oxigenar o cérebro depois que já tiveram o derrame. E a yoga, ela faz um trabalho preventivo em cima disso. Tá? Isso aqui cura dor de cabeça e cura insônia. Mas isso aqui cura. Por quê? Ela está distensionando e ela está oxigenando o cérebro dela nesse momento. Tá, Nani, agora me diz uma coisa. Por exemplo, se eu quiser começar a praticar, a aprender a respirar, quanto tempo por dia eu devo começar a me reeducar nessa respiração? Por exemplo, nessa posição com 1 quilinho de peso aqui. Na verdade, na yoga, nós falamos o seguinte, sempre respeitando as limitações do seu corpo. A pessoa muito ansiosa, ela vai ficar aqui 1 minuto, ela vai achar que ficou 5 minutos. Então, nós devemos respeitar a ansiedade da pessoa. Mas se a pessoa conseguir 10, 15, 30, 40, na verdade, essa respiração é para o resto da sua vida. Ela não é para a sala de yoga. Essa respiração é para mim estar conversando com você aqui, utilizando ela no trânsito. Então, é uma respiração que você vai reeducar para o resto da sua vida. Então, é quanto tempo o seu corpo sentir confortável. Sentiu desconforto, tá ansiosa? Para, levanta, depois faz mais um pouquinho. Tá? Mas é para o resto da vida, não é só para os momentos da prática da yoga. Qual que é a outra dica que a gente pode ter aí? No caso, a Liliane, ela já veio preparada, a gente fez um trabalho de aquecimento, eu já estava gravando? Um trabalho de aquecimento com o corpo. Então, antes de qualquer asana no yoga, seria posições. Tá? Antes de qualquer asana, nós temos que primeiro preparar o corpo para essa atividade. Então, ela já fez antes um aquecimento, alongou. Agora eu vou pedir para ela para fazer uma asana que eu digo que a gente diz na yoga que é a rainha das asanas. Inclusive, é excelente para quem tem problema de dor de cabeça. Tá? A única restrição que temos pode ir para a Viparita, Liliane, a Viparita. A única restrição que temos é no período menstrual, devemos evitá-la, e com o estômago cheio. E pessoas que têm problema de pressão alta, não se pode fazer no momento que a pressão está alta. Não é que ela não possa fazer yoga. Ao contrário, ela deve fazer yoga. Só que no período que ela estiver com a pressão alta, o que acontece com o corpo na gravidade? Tá? Nós passamos o dia todo em pé com os órgãos pendurados. Tá? Quando nós colocamos o corpo ao contrário, nós estamos brigando contra a lei da gravidade. Então, nós tem a teoria o seguinte, quem pratica yoga não envelhece. Na verdade, por quê? Essa posição que ela se encontra, ela colocou o coração, o rim, fígado, pâncreas, enfim, todos os órgãos em posição contrária. Nesse momento, o coração dela não está precisando bombear sangue para o cérebro.
Tá. Ele está em descanso e o sangue continua indo para o cérebro dela em maior quantidade, tá? Essa asana que ela está, ela resolve problemas de intestino preso, tá? Ajuda a movimentar os intestinos, solta, libera os gases, cura dor de cabeça. Porque a dor de cabeça nada mais é que uma tensão na região da nuca, bloqueando a oxigenação e uma tensão, um estresse. E essa asana faz com que ela irriga o cérebro, tá? Então ela está numa constante irrigação, está constantemente mandando sangue. E os órgãos internos, todos ao contrário. As pessoas que não praticam com frequência sentem no início um pequeno desconforto, parece que saiu tudo do lugar. Eu digo, não parece que saiu, realmente saiu do lugar. Tudo do lugar. Por isso, os benefícios da yoga. Agora, uma coisa você falou, não pode se fazer nada sem antes fazer um aquecimento, fazer um alongamento. Exatamente, porque senão a pessoa, tipo assim, passar por uma avaliação, às vezes, de um ortopedista, caso ela tenha uma hérnia de disco, uma cervical, um problema na lombar, não quer dizer que ela não possa fazer. Ao contrário, ela deve fazer. Só que algumas restrições a gente estaria, como instrutor, tomando alguns cuidados com esse aluno. Tá. Em média, quantas vezes por semana eu posso fazer yoga? O mínimo são 2 vezes por semana. Eu não trabalho aluno 1 vez por semana. Tá. Porque não dá resultado. Não dá resultado. Vamos para... Como que é? Asanas. Agora nós vamos fazer o arado, tá? Você pode deitar os pés lá para trás. Isso. Deixa eu facilitar aqui para Lili. Essa asana, ela resolve problemas de dor na coluna. Tá? Excelente para quem tem dores nas costas. Por quê? Ela passa o dia, a mesma questão da lei da gravidade. Nesse momento, as vértebras dela estão todas encaixadas ao contrário, tá? Está acontecendo nesse momento um alongamento na região da nuca, tá? Então, o que acontece? A irrigação no cérebro, o distensionamento na região da nuca e um descanso em toda a coluna vertebral. Além do benefício de alongamento na região posterior de pernas. Então, na verdade, nenhuma asana você ganha um conjunto de benefício. E não só trabalhamos a parte externa, que a yoga ela é modeladora, como também trabalhamos a parte emocional. Tá? A pessoa para fazer essa asana, ela tem que ser uma pessoa de autoconfiança. Nós pegamos muito aluno com perfil de insegurança. E a gente diz o seguinte, quando a pessoa supera uma asana na sala, ela supera um obstáculo emocional lá fora. Por isso vem tantos benefícios através da yoga. Show, adorei. Tá? Nós temos aluno com problema de diabetes, de usar a insulina 18, em menos de 4 meses, baixar a insulina do 18, 14, 18. Por quê? O pâncreas, tem algumas asanas que a gente trabalha especificamente o pâncreas. Então você faz com a glândula, você faz com que estímulo nas glândulas. Nesse momento a hipófise, que é a glândula central, responsável por todas as outras glândulas, recebe uma maior quantidade de sangue. Então a glândula, com a idade, ela vai murchando, que nós vamos envelhecendo. Por isso que diz que quando pratica yoga não envelhece. Com a posição invertida, a glândula ela incha, ela recebe, volta, ela rejuvenesce. Então a gente está constantemente mais jovem internamente, tá? E aí os problemas de tireoide e paratireoide resolvido através da yoga. Pelo que eu entendi, então, Adriane, o ideal é que eu me conheça ou que eu faça uma avaliação, tipo um check-up, veja, não, eu tenho esse problema. E que eu seja muito sincero quando eu procuro. Corretamente. Né, um profissional, por exemplo, procura você, que você está lá na Focus, para praticar yoga. Exato. Porque aí você pode realmente trabalhar de acordo com as necessidades. Com a necessidade do aluno. Na verdade, eu digo o seguinte, o aluno que aqui, ela está curando, no caso, quem não tem problema nenhum, ela está fazendo trabalhos preventivos. Aquele aluno que tem a deficiência, numa asana dessa, ele cura 4 a 5 tipos de enfermidades. Lili, tá tudo bem aí? Eu já não sei onde começa seu pé, onde acaba sua mão aqui, viu? Uma observação. Nessa asana, a respiração tem que estar no abdômen. Porque o que acontece? Se você respirar errado nessa asana, você vai sair daí hiperansioso. E isso aqui controla a ansiedade. Tá? A pessoa muito ansiosa, ela não consegue ficar muito tempo. Aí, com a prática, com os anos, a pessoa fica descansada na posição, sem estar com vontade de sair. Gente, olha só, tá? Que loucura. E é super confortável. Joelma, vamos tentar, Joelma? Não, mas isso tudo é a longo prazo. Ela é uma pessoa que ela pratica há mais de 2 anos e esse trabalho você vai crescendo gradativamente. Óbvio que eu escolhi uma aluna que dava conta de consegue fazer pra gente estar demonstrando legal aqui. Tá? Certo. Pode não voltar tem devagar. Nem pra começar e nem pra praticar? Não, a yoga você pode começar do 0 aos 100 anos sem contraindicação nenhuma.
E ela tá voltando também bem... Tudo tem seus cuidados, né? Então, no caso, ela já é uma aluna que ela veio preparada, tudo. Mas isso em sala, a gente tem paciência, tolerância, a gente tem que respeitar as limitações do aluno, né? Tive depoimentos, inclusive estou gravando, alunos com hérnia de disco e curou a hérnia de disco com essa asana. Aí, às vezes, o ortopedista leva um susto, o neurologista dessa aluna está praticando yoga. Porque justamente o descanso na coluna vertebral, tá? Você expande, abre as vértebras e relaxa. Me diz uma coisa, idade não tem, gestante pode fazer? Deve fazer. Inclusive, agora eu comecei um trabalho com gestante, até era para ter trazido uma gestante hoje, mas não foi possível. O trabalho, como os bebês relaxam durante a aula de yoga, o movimento e como as mães estão notando diferença no bebê. Certo. Eles se movimentam muito mais, porque a mãe expande o abdômen com a respiração. É como se a mãe pudesse massagear o bebê. Certo? E aí tem algumas asanas para abertura da pelve, trabalho de parto, que a gente está fazendo um trabalho específico para gestante. Isso que ela está fazendo seria... É uma asana para diminuir a ansiedade, porque nós estamos trabalhando aqui, nós temos a hipófise, que eu falei anteriormente, tireoide e paratireoide, que são as glândulas do desequilíbrio hormonal até para a obesidade. Então é uma asana que ajuda no emagrecimento, tá? E ela está desbloqueando as glândulas, que são as duas mais, eu digo as mais importantes para a mulher, porque a glândula responsável pelo nosso temperamento, pelo nosso humor, e ela é responsável pela distribuição dos hormônios. Então, o que acontece? Quem pratica yoga está constantemente desbloqueando o sistema endócrino. Então, você não vai ter problema de taxa hormonal. Estou com uma aluna de 55 anos que fazia reposição hormonal há 3 anos com a prática da yoga, suspensa, não tem útero e não tem útero, e ela hoje não precisa fazer reposição hormonal, só com a prática da yoga. Tá vendo, gente? Os benefícios a gente ouve falar, são muitos. Agora, você tá com turmas montadas? Nós estamos no mês de janeiro ou volta agora em fevereiro? Nós estamos num recesso, estamos em reforma. No dia 5 de fevereiro já retomo com aula. Dia 5 de fevereiro. Quem queira, de repente, conhecer, pode ir até a Focus e marcar um horário, acompanhar uma aula? Pode fazer uma aula experimental, inclusive pode falar, que assistiu o programa da Jane, que a gente vai estar dando uma cortesia de uma aula para o aluno experimentar. Claro que essa aula vai ter que ser agendada, porque os meus horários estão um pouco escassos, né? Mas a gente vai estar agendando esse aluno, essa pessoa, para estar conhecendo o nosso trabalho. Eu estou colocando umas dificuldades aqui para vocês, mas não quer dizer que é só isso, tá? A yoga também ajuda na osteoporose, porque quando ela faz esse trabalho que vocês estão visualizando, ela está trabalhando com o peso do próprio corpo. Por que a yoga não causa danos na parte óssea e na parte muscular? Porque ela trabalha com o peso do próprio corpo, ela não está pondo uma sobrecarga sobre o corpo dela. Tá? E isso ela está fazendo um desenvolvimento na massa óssea. Então a cura e a prevenção de osteoporose através da prática da yoga. Gente, mas... Ô, Brenda, você quer tentar fazer esse movimento? Eu tô vendo a Brenda ali tentando Agora vamos fazer a parada de cabeça ou vai dar o intervalo que ela vai fazer a ponte? A ponte, que é aquela que a gente... Inverte toda. A ponte, eu vou explicar rapidão, ela vai trabalhar todo o sistema endócrino. Nós temos no cérebro, que seria, eu digo, a glândula mais importante, que é a hipófise, depois nós temos a tireoide e paratireoide, a timo. Aí nós trabalhamos o pâncreas e o fígado e os ovários. No caso dos homens, os testículos, né? Então, ela está trabalhando todo o sistema endócrino nesse momento. Começando o estímulo pelo centro da cabeça. Sempre respiração no abdômen. É isso que eu estava observando, que a respiração dela está bem aqui. Bem no abdômen. Sempre com a respiração no abdômen. Senão, não vai surtir o efeito interno que a gente precisa. Eu amei, adoraria ficar mais tempo com vocês, mas já está o convite para vocês voltarem aqui, para a gente conhecer mais. Obrigada, tá, Liliana? Por ter vindo aí. Parabéns pelos movimentos. Obrigada. E dia 5 de fevereiro, então... Retomando as atividades. As atividades normais. Exato. Tem vários horários durante a semana? Temos vários horários. Eu trabalho de segunda a quinta, tenho aulas de segunda e quarta, terça e quinta. A pessoa tem bastante opções de horário, está bem flexível. E também para crianças agora... Também comecei com o trabalho com criança e com gestante. Com gestantes. Tá? Amei, obrigada. Obrigada a você, Jane, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Foco, gente, é 3531 8020.